Mas você falou em Léo Vieira. Cara, o Léo Vieira era uma parada assombrosa na época dele, né, meu irmão? Puta que pariu, meu irmão. O Léo e o Shaolin tiveram cada luta, foda. Era Léo Vieira, Shaolin e Márcio Feitosa. Aí você teve Leonardo Santos Sim. e Royler Gracie nessa... Porque Pena, né? Normalmente eles lutavam no leve, mas alguns desses caras lutaram no pena também. Pena, isso. Então, cara, era uma época... Caldeirão cara, bizarro, assim, né? Hoje em dia o jiu-jitsu é muito bom, muito avançado e tal, mas aquela época, não sei, né? Pode ser um pouco de nostalgia, mas assim, o Léo é uma pessoa que eu treinei, é um dos meus professores, era meu melhor amigo, né? Quando eu entrei no jiu-jitsu, então ele era faixa roxa, eu era faixa branca, mas assim, aquele cara, bizarro. Ele tem uma parada de movimento, assim, muito cara, sinistro. ele se adequa, ele vê tantos passos na tua frente. Sim. Entendeu? É um cara... Léo Vieira no auge, Marcelo Garcia no auge. Léo. Sério? Puf? Assim mesmo? Puf foi foda, hein? Todas as pessoas que treinavam com a gente, nesse período de Brasa, Aliança, Master... Sério, cara? Perdiam no Léo. Todos. Porra, não tinha noção. Cara, eu lembro o Léo... Conheço o Léo desde pequeno, né? Então, o Léo tem o dente quebrado aqui, né? Caiu na garagem, quebrou o dente. E passou a vida inteira com o dente quebrado. Consertou o dente depois de muitos anos. Conheceu a esposa dele, né? Ficou noivo. Na véspera do casamento, eu fui para São Paulo. A gente foi treinar. Quebrou o dente de novo. Aí eu tô treinando com o Léo. E o Léo, assim... Na moral, o Léo, se ele quisesse, ele me pegava 3 vezes por treino. Que isso, Rodrigo? Você é muito maior? Irmão, já viu o Léo fazer cada coisa. Já viu o Léo fazer cada coisa. Eu lembro ele treinando com um amigo nosso, Scarface. O Scarface deu uma guilhotina nele, né? Aí o Léo, pequenininho na guilhotina, começou a escalar a perna, assim, botando o gancho por dentro, sabe? Era uma parte da defesa pessoal da época. Você botava o gancho por dentro. Ele começou a subir assim, e aí ele começou a subir, ele foi muito alto. Ele botou o cara no triângulo, brother. Ele pegou o cara no triângulo. Ele tava numa guilhotina tomada? Ele tava tomando a guilhotina. Aí ele escalou. Ele não puxou pra guarda fechada. Ele botou o pezinho dentro da coxa do cara, foi subindo. Quando ele chegou muito alto, o cara começou a se desesperar, porque ele tava muito alto, ele jogou uma perna por cima, o cara se apavorou, ele botou o cara no triângulo e pegou. Caralho. Teve uma vez que eu dei um estrangulamento nele no chão. Eu tava sentado, eu acho que era faixa branca, ele era faixa roxa, né? E a gente amigão, né? Porra, amigo que treina é a porrada, Vera. né? Sim. Porra, é sacanagem a vida inteira. Eu botei ele num estrangulamento cruzado. Aí eu falei assim, caralho, vou pegar ele hoje, né, cara? O cara era fodão. Aí eu peguei aqui, só que em vez de eu dar o estrangulamento e trazer a minha mão pro meu peito, ele foi andando para trás, subindo assim, eu fui deixando a minha mão esticar, e a minha mão esticou e eu comecei a subir atrás dele. Quando eu subi atrás dele, que o meu braço estava esticado, estava dando pressão, mas o meu braço estava esticado. Ele botou a mão no chão, fez uma parada de mão e me pegou no braço. Que porra é essa? Mas ele lutou capoeira, alguma coisa assim já? Porra nenhuma. Aquele moleque é habilidoso, cara. Tem uma galera que é habilidosa, que se move bem. Aí eu passei a vida inteira dizendo que aquilo tinha sido... Eu tinha deixado, né? Pô, tu não pode ser humilhado dessa forma. Meu irmão... Mas já vi cara... Ele lutou com o Mark Kerr. A luta dele com o Mark Kerr, você vê. Sinistro. Aquela luta, ele deveria ter ido pro overtime, onde ele ia ganhar. O Mark Kerr voltou, nego foi pegar ele no banheiro, vomitando. Falaram isso, que ele vomitou, brother. Vomitando, ofereceram uma grana pra ele voltar pro evento. Cansado, ele ia sair, né? O Léo ia voltar. Que isso, brother. Se ele não volta, o Léo entrava, né? E a gente tá falando do Mark Kerr no auge, no irmão. auge, um monstro. Monstro de plástico. O Mark Kerr levanta o Léo assim, cara. Fica em pé com o Léo aqui assim, o Léo pula, roda, não sei o quê. E o Léo sabia a regra muito bem do ADCC. A gente realmente treinou aquela regra, então ele sabia que ele podia ir para baixo, mas ele não podia tomar queda. O que seria a queda, né? Sim. A queda lá, naquela época, você tinha que botar as costas no chão. Então você podia acabar por baixo de 4. Cara, assim, se você nunca viu a luta do Léo Vieira contra Mark Kerr, por favor, assista e me diga que aquilo não é... Alucinante, né? Aquilo ali pode botar em qualquer televisão, assim, num lugar de yoga,
num lugar, num elevador, que as pessoas vão ver aquela luta ali e vão falar, curtir. caraca, maluco, essa parada aí é maneira. Não, bicho. ele era muito sinistro. O Leozinho era muito Esse baixotinho aí é sinistro. Sim, sim. Sempre era Feitosa, Leozinho, Shaolin, os cabeças no campeonato, porrada comia, e o Leozinho era uma parada... Shaolin era um cara de muito preparo físico, muito atlético, dos três ali, acho que era o tanque de guerra, mas o Leozinho era uma habilidade que eu falava, cara, que porra de maluco esquisito. Cara, mesmo. então, a gente pode definir como física, estratégia e habilidade. e habilidade. É verdade. Não tirando o físico dos outros Sim, e a estratégia sim, dos o outros destaque e a de cada habilidade um. dos outros, Sim, entendeu? sim. O Vitor é uma máquina. É uma o Vitor máquina. acorda Sim. o dia dele em função de se preparar. Era isso. De estar com o corpo preparado. Tecnicamente, inclusive. A técnica do Sim. Vitor é bizarra. Monstro. O Marcinho é a mesma coisa. O Marcinho era um cara, meu irmão, que ele se Ele posicionava era estratégico. pra você mexer Isso. ele. Quedava e fudeu. Ferrou, entendeu? Era um cara que, meu irmão... Era difícil de ser raspado, né? Moeda, né? Isso. Igual moeda quando cai no chão que você não consegue tirar. A Verdade. gente chama ele de moeda. E o Leozinho, meu irmão, se você abrisse o jogo, um forte abraço. Você ia ver muita merda. Trocar... Giro com ele, assim? Assim, trocando... Eu não lembro, assim, de alguém ganhando do Léo trocando, assim, jiu-jitsu, saindo na porrada, até o Léo ficar bem mais velho. Entendi. Ele já lutou com o Robinho? Não, era muita diferença de peso, né? Não. O Robinho era galo e Galo e pluma, é verdade. O Léo era pena leve e chegou a lutar de médio. Foi campeão brasileiro de médio. Porque o Robinho também era um monstro. Mais né? peso leve, o Léo, assim. Ele abaixava pro pena. O Robinho é sinistro também. Cara. Sinistro, porra. Eu lembro que o Robinho, se eu não me engano, num campeonato em Niterói, cara, ganhou do Marcel Ferreira. Não lembro dessa luta. E na final ia ser ele e o Paulão. duvido. Aí o nego falou, pô, não vai não, irmão. O maluco tá se mordendo lá, puto pra caralho, que você ganhou do Marcel. E aí, acho que não rolou. Mas era um cara... É o que eu falo. Já me rendi ao fato de que o jiu-jitsu evoluiu muito, já discuti isso com uma galera aqui. Mudou pra caramba, ok. Mas eu, que via no Tijuca Tênis Clube, no Arte Clube de Jardim, eu achava muito mais porrada. Entende o que eu tô falando, Rodrigo? Eu achava muito mais luta efetiva, luta em termos de luta e não jogo. Entende o que eu tô falando? Hoje tem muito mais lapela, muito mais habilidade, muito mais... Assim, coisas que naquela época eu nem imaginava que existia, como ninguém imaginava. Naquela época eu conseguia ver e entender de maneira muito mais clara que ali a porrada estava comendo. Você entende? Eu acho que talvez a atitude da época fosse um pouco diferente da atitude de hoje em dia. Pode ser. Eu sou, cara, um entusiasta da estratégia, do Sim. entender o que você está fazendo, Sim. de se usar o esporte, as ferramentas que você tem. É claro, não, E sim. quando que você está na vantagem, quando que você está na desvantagem, como fazer para se colocar numa situação de vantagem. Concordo. É isso que faz do jiu-jitsu uma arte infinita. Se você consegue fazer isso, o ideal é você se colocar numa situação de vantagem por um período longo da luta. Sim. Mas você pode vencer uma luta estando em desvantagem a luta inteira. Perfeito. E por 30 segundos estar numa situação de vantagem, se você souber utilizar aquela vantagem. Perfeito, concordo. Se você souber prender o outro cara, não deixar, entendeu? Concordo em gênero, número e grau. O que eu falei aqui não é demérito do jiu-jitsu, não. Esse é o mérito do jiu-jitsu. Eu acho que um cara que é bom de jiu-jitsu hoje, se ele parar, tentar voltar depois com o que ele tinha, fudeu. Já vai estar diferente. Diferente de um judô, que quando surge algo diferente, eles falam, não, para. Não pode. Como a catada de perna lá que a galera do Léo Xeropeu fazia, não pode. O wrestling também, não vamos botar isso. Jiu-jitsu não tem isso, não tem trava. O jiu-jitsu é vivo, cara. Ele é vivo. Ele vai mudar, ele vai evoluir, para sempre. E não tem ninguém que sabe essa porra toda. É isso. Você sabe... Mas como não tem fim... Muito. Mas não tem... Nem o que tem hoje, não tem ninguém que sabe tudo que existe hoje. É isso. E você tem você tem a mesma posição sendo desenvolvida em diferentes lugares por diferentes pessoas. Obviamente, porque você tendo o mesmo problema, você chega no mesmo resultado, né? Você vai... A maneira de chegar pode ser diferente. Mas você tem, às vezes, um cara, um faixa azul da Nova Zelândia desenvolvendo uma técnica que você olha assim e fala, ih, maluco! E tu pega e começa a usar aquilo e aí tu é campeão mundial.
faixa preta utilizando a técnica que você aprendeu com um cara da Nova Zelândia que veio fazer Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!